E aí, gente, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre os furacões, né? O que são os furacões, como eles se formam, quais as consequências. E a gente vai fazer também um paralelo, né, entre os furacões, os ciclones e os tufões, que na verdade é tudo a mesma coisa. E ainda tem um bônus, a gente vai ver o que significa, ou melhor, o que é um tornado, tá? Primeiro que o fenômeno furacão, ele está relacionado à movimentação da atmosfera, né? Quando a gente vê um furacão, a gente só consegue enxergar ele por imagens de satélites, porque a gente vê um aglomerado de nuvens, né? Aquelas nuvens que ficam girando e formando uma espécie de arco, uma espécie de espiral, tá? E o que é legal dizer é que ciclone, furacão e tufão, eles têm nomes diferentes porque eles variam de acordo com a intensidade dos ventos, um mais forte, um é mais fraco, e o lugar de ocorrência. Por exemplo, um evento mais fraco, né, com ventos de até 100, 110 km por hora, ele é chamado de ciclone. Quando ele passa dessa velocidade, ele acaba se chamando furacão, né? E se você estiver, por exemplo, na Ásia, você vai chamar esse evento de tufão. Então, tufão e furacão, na verdade, é o mesmo fenômeno. Como eu disse, ele só vai mudar a intensidade e a ocorrência. Aqui a gente tem algumas imagens, ou melhor, uma imagem que mostra pra gente que os fenômenos que acontecem aqui no Oceano Índico e até na América do Sul, né, porque a gente tem alguns aqui no Brasil, lembra aquele ciclone bomba que aconteceu há pouco tempo? Enfim, eles são chamados de ciclones. Então, basicamente, no hemisfério sul, né, a gente chama de ciclone. Oceania, África e América do Sul. Quando esse evento ele acontece na América, principalmente no Oceano Atlântico, inclusive tem um que está chegando na Irlanda, está chegando aqui, né? Um furacão, uma tempestade violenta que se formou aqui no Oceano Atlântico e está indo em direção à Irlanda. E quando ele se forma aqui na costa da América, só que na região do Oceano Pacífico, ele é chamado de furacão. E quando ele se forma na Ásia, né, atinge a China, o sudeste da Ásia, Japão, Coreias, etc., ele é chamado de tufão. Então, percebam, ciclone, furacão e tufão é o mesmo fenômeno. Nós hoje, né, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre os furacões e a ocorrência, porque a gente está estudando a América Anglo-Saxônica. E quem é mais afetado aqui, né, pelos furacões, deixa eu apagar para não ficar tão feio aqui, opa. Quem é mais afetado pelos furacões é a América Central, tá? Caribe, Estados Unidos e México, né? Então, América Central, México, é a região mais afetada por furacões. Repito, todos os anos acontece, principalmente a partir aí do final de julho, início de agosto, até outubro, novembro, às vezes até se estende em dezembro. Por quê? Porque esse período tem condições especiais para a formação dessas tempestades chamadas furacões. Já vamos falar quais são essas condições. Primeiro, o ciclone, né, é um sistema de ar também que se caracteriza por, né, ser circular, tá? Então, ele vai se formar, né, aqui é um ciclone que aconteceu no Brasil. Percebam que ele vai formando uma virgulazinha assim, né, ó. Tá vendo? E daí ele vai formar, né, aquele... Quando atinge ventos muito fortes, ele forma um furacãozão, né, que fica girando. Enfim, esse evento é um ciclone. O ciclone é uma área de baixa pressão. O que significa uma área de baixa pressão? Significa uma área de massa de ar quente. Essa área ela é muito quente, ela vai evaporar muita água. Outro detalhe, esses eventos eles se formam no oceano, porque o oceano tem água. E quando essa água evapora, né, essa baixa pressão, porque está muito calor, a água evapora, vai formar uma quantidade de nuvens gigantesca na atmosfera. E esse processo dessa água, né, desse vapor da água subir para formar essas nuvens, vai gerar uma turbulência na atmosfera, porque eu estou jogando muito ar para cima. Se eu estou jogando muito ar para cima, vai ter um ar que tem que descer, né? Porque os dois não conseguem ficar juntos. E nesse processo de subida de um ar e descida de outro, a gente gera uma turbulência, um vento muito forte e chuvas constantes. Aliás, o furacão, a gente não enxerga ele, né? Aqui na Terra, a gente olha assim, nossa, um furacão, que vê aquele negócio girando. Não, esse negócio que a gente vê girando se chama tornado e a gente vai ver que é bem diferente. Mas enfim, quem está na superfície terrestre, quando vê um furacão, ele vê o quê? Chuva muito forte e vento muito forte. Bom,
Então o ciclone é um vento mais fraco, né? 110 km por hora. E percebam que ele não formou, né, esse arcão bonito igual do furacão, por exemplo. Deixa eu avançar aqui. Igual esse arcão aqui, ó, né? Que a gente vê o olho do furacão aqui e tal. Bom, vamos lá. O primeiro furacão, ele é um sistema característico aqui da América. A gente já falou que o nome furacão é característico da América. Em inglês é hurricane. Enfim. E a origem dele é a partir do aquecimento, né, das águas do Oceano Pacífico. Lembra? Eu preciso de água do oceano muito quente, num período também, né, relativamente quente, para evaporação ser constante, certo? Os ventos que caracterizam um furacão, eles são maiores do que 118 km por hora. Então, para a gente ter a formação de um evento chamado furacão, a gente precisa ter a temperatura da água muito elevada, acima de 26 graus normalmente, porque vai fazer com que haja um índice de evaporação muito grande das águas do oceano. Isso vai acontecer na água do Oceano Atlântico, perto da linha do Equador, né? A temperatura da água na linha do Equador vai ser muito quente, então a água vai evaporar e, a hora que ela evapora, ela vai para a parte mais alta da atmosfera. Lembra? Mais alto, menor temperatura, enfim. Então ele vai encontrar com um ar frio ali. O que vai acabar acontecendo? Esse ar frio ele vai querer, né, se movimentar, descer. E o ar quente vai querer subir. Então ele sobe meio que girando e desce girando, né? Porque não vai ser, licença, posso passar aqui. Não. É um sistema muito louco, né? Uma turbulência que gera. Então a gente vai ter um evento em espiral. Conforme, né, a gente vai levando mais umidade para essa parte mais alta da atmosfera, as nuvens, percebam, vão ficando cada vez maiores e esse sistema ele começa a ficar cada vez mais circular e a velocidade do vento fica ainda maior, tá? Então, basicamente é isso que se forma um furacão. O que é legal dizer é que furacão é um evento gigantesco. Tem furacões, por exemplo, que são maiores do que o estado de São Paulo. Isso significa que é maior do que muitos países do planeta. Então o furacão é um evento extremo. Só que, né, como ele se forma no oceano a partir de nuvens e tal, a gente consegue monitorar e tentar diminuir os problemas. Mas acontecem ainda. Que problemas são esses? Dependendo da velocidade do vento, né, a gente tem enchentes, as ondas ficam maiores, a gente tem o que a gente chama de ressaca. E isso é muito comum que acontece no Brasil, no litoral brasileiro, né? Então aqui no litoral brasileiro a gente tem mais depressões tropicais e tempestades tropicais, tá? Quais são os problemas, muitas vezes, da depressão tropical? Vento muito forte e ondas maiores, tá? Do que o normal, né? Quando esses ventos atingem aí de 60 até 115, 120 km por hora, ele é uma tempestade tropical e aí pode trazer mais problemas, né? De a água de fato do oceano invadir calçadas, ruas, ter o destelhamento de casas, como a gente enxerga. Já um furacão e um tufão, ou um super furacão, um super tufão, a parada é mais complicada, porque os ventos eles vão inundar de vez as regiões, né? E inclusive os prejuízos são gigantescos. O furacão mais desastroso, que trouxe mais desastres, recentemente foi o furacão Dorian, né? Foi um furacão bastante forte, trouxe prejuízos econômicos, afinal, destelhou casas, destruiu casas, não só destelhou, mas destruiu casas, carros, comércios, as ruas foram totalmente alagadas, então tem prejuízo no sistema de abastecimento de água, de energia, né? Mas o furacão, acho que mais famoso é o furacão Katrina, que foi em 2004, 2003, 2004, e até hoje ele tem consequências, porque o desastre foi muito grande na região do sul dos Estados Unidos, ali na área próxima a Nova Orleans, né, New Orleans, tá? Aqui a gente tem um videozinho bastante simples de como se formam os furacões, está legendado, então é bem de boa. Vamos lá. Eu acho que ele está em inglês. Eu vou dar uma travadinha e colocar em português. Como se formam os furacões? O Marcos está apanhando. Faz parte... Ih, só tem em inglês.
Mas não tem problema. Não tem problema, porque eu vou legendar. Eu não sei falar inglês, mas eu vou legendar. Hurricanes are very large Os furacões, eles são intensos, são eventos muito grandes, né? But where do these giant storms come intensos, from? né? Tempestades muito grandes. A hurricane starts with the warm water found near the equator. Hurricanes typically only form in tropical regions where the ocean is at least 80 degrees Fahrenheit. Eu vou ter ar, These warm waters evaporate, creating warm, moist air which acts as fuel for the storm. Wind is also needed for a hurricane to form. Igual a gente viu aqui, Many hurricanes in the United States are caused by winds blowing across the Atlantic Ocean from Africa. This wind causes even more of the warm water to evaporate into the air. The warm, moist air then rises high into the atmosphere, where it begins to cool. Então, way up there, the water vapor condenses back into liquid water droplets. Water droplets in the atmosphere form clouds, including big, stormy cumulonimbus clouds. As the warm air continues rising upward, the winds begin blowing in a circular pattern around a center. The spiraling winds gather up a cluster of big thunderstorm clouds. Once the spinning winds reach 74 miles per hour, the storm has officially become a hurricane. Hurricanes are huge. They can be 10 miles high and over 1,000 miles across. Once a hurricane hits land, it runs out of warm, moist air and its winds begin to weaken. The storm can still cause lots of damage to communities near the coast. Thankfully, we have weather satellites that are constantly monitoring the conditions down here on Earth. The GOES are a series of weather satellites that scan the hemisphere every 10 minutes, and the US every 5 minutes, keeping an eye on conditions that might cause a hurricane to form. Once a hurricane forms, the satellites can help predict the storm's intensity and track it minute by minute. This information allows meteorologists to deliver early warnings and help people stay safe. Find out more about Earth's weather at NOAA's SciGen. A hora que esses furacões atingem o continente, eles param de ter umidade, o que significa que ele começa a enfraquecer. Então os furacões eles ficam cada vez mais fortes enquanto eles estão no oceano, e a hora que eles atingem o continente, eles vão perder esse combustível que é a umidade do oceano, né? Afinal, ele não vai mais conseguir evaporar tanta água, ele só vai chover. Por isso que no continente a gente vê chuvas muito fortes, tá? Na sequência, a gente tem aqui o início de um furacão, apenas uma tempestade, né, no norte aqui da América do Sul, por conta de uma corrente marítima quente, que é a corrente norte atlântica, aqui, ou corrente das Guianas, tá? Ela entra nessa região, ela vira a corrente do Golfo. Percebam que a gente tem um monte de corrente marítima quente. Lembra, para formar um furacão, eu preciso da água do oceano bastante quente. Resultado, fortes tempestades. Tempestade. Muita evaporação. Olha o avanço desse cara aqui. Ele se tornou um furacão, né? Ele foi avançando em direção à América e acabou atingindo aqui a costa sul dos Estados Unidos, né? Estados de Mississippi, Louisiana e até mesmo a parte da Flórida, né? A Flórida pegou a rebarbinha aqui do furacão, certo? Mas o grande problema é nessa parte mais densa do furacão, né? Que é onde estão concentradíssimos os ventos e as chuvas muito fortes, que trazem grandes estragos. Essa foto aqui muito bonita, né, foi tirada de satélite, tá? A gente tem uma escala Saffir-Simpson para furacões, né, que fala quais são os problemas que acontecem, né? São 5 escalas, então a gente tem a escala 1, 2, 3, 4 e 5, que estão relacionadas à velocidade dos ventos e aos estragos que eles fazem. Então a velocidade do vento 1, ela vai de 119 a 150, do vento 1, do furacão 1 é de 119 a 153 km por hora, e os estragos, tipo, são muito simples, né? Não tenho danos nas estruturas dos edifícios, os danos são basicamente em casas flutuantes, né? Enfim, árvores e arbustos, inundações em áreas costeiras e danos de pouco alcance, né? De pouca importância nos portos.
A partir do momento que a gente vai para o nível 2, ele já começa a ter danos nos telhados, enfim. E o furacão 5, os ventos são maiores do que 250 km por hora, e os estragos são, destruição de telhados completas em alguns edifícios, né? Inundações podem chegar às partes baixas dos edifícios e nas áreas ao redor do litoral, e pode ser requerida a evacuação da população, que foi o que aconteceu com o furacão Katrina lá em Nova Orleans, né? Como esses caras, os furacões, eles são monitorados por satélite, a gente consegue prever o momento que ele vai chegar, então a gente consegue emitir avisos. Parece que eu sou um agente, né, do governo dos Estados Unidos, da América Central, para, né, evitar os problemas de furacões. Mas enfim, a gente consegue evacuar essa região com antecedência e diminuir os impactos sociais, né? Por fim, o tufão é a mesma coisa que um furacão, só que o que vai mudar é o lugar que acontece, né? O tufão acontece na Ásia, né? Na água do Oceano Pacífico, na região asiática. Tufão, né? Pra quem não sabe, tufão, Avenida Brasil, que porcaria, mas enfim, tudo bem. Esse daqui é um tufão, é igualzinho um furacão, né? Só que aqui a gente tem as Filipinas. Aqui, Filipinas? Acho que isso é mesmo, as Filipinas, e aqui a China. Percebam que ele é um evento igualzinho a um furacão, né? Ele só muda de nome, né? O Typhoon, que é o tufão, certo? E o tornado? O tornado, ele é diferente, né? Vamos lá. Furacão se forma no oceano a partir de correntes marítimas quentes e de muita umidade presente no oceano, certo? Ele vai do oceano para o continente, porque no continente é onde ele consegue se aliviar, né? Onde ele consegue aliviar a pressão e deixar de existir. Já o tornado, ele se forma no continente a partir do encontro de duas massas de ar, certo? O tornado é aquele funilzinho que a gente consegue ver, a gente enxerga o tornado a olho nu porque ele fica girando próximo. E há umas 2 semanas aconteceram alguns tornados no sul do Brasil, e a tendência é que nessa semana aconteçam alguns outros, porque a gente está passando por um evento de encontro de massas de ar distintas, uma massa de ar quente e seca e uma massa de ar mais fria e um pouco úmido, que vão trazer uma turbulência na atmosfera. Então o tornado se forma no continente. Mas Marcos, eu vi uns tornados na água, existe? Existe. Aí esse cara se chama tromba d'água, tá? Mas enfim, o fenômeno é o mesmo. Ele é menor do que um furacão, né? O furacão tem 1.500 quilômetros de largura de uma ponta a outra. Como eu disse, é maior do que países. O tornado não, o tornado vai ter no máximo aí 1 quilômetro de largura, por isso que ele é visível a olho nu. Sem falar na duração, um furacão ele dura aí semanas. Lembra que eu falei que a gente consegue monitorar, a gente vê a formação dele no oceano e a gente consegue mais ou menos pensar na rota dele, né, se vai ou não atingir os continentes? Tornado não. O tornado é um evento muito aleatório, né? A formação de tornado é muito mais complexa, tá? Porque exige uma tempestade muito, muito forte, circulação dos ventos também específicas para que eles se formem, tá? E ele tem uma duração muito pequena, então é mais difícil de ser monitorado. A duração de um tornado, né, do seu início até o seu final, pode ser em coisa de 10, 15 minutos até algumas poucas horas, 2, 3 horas. Então é difícil a gente monitorar um tornado, tá? Por isso que ele é um evento assim, mais enigmático, né? Não tem filme do furacão, mas tem o filme do tornado, né? Bom, vamos lá. Também tem um vídeo aqui, esse vídeo é em português, vai facilitar a nossa vida, né? Mas é um vídeo bastante simples que a gente tem a formação de um tornadículo. Então acompanhe aí. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não dá para dar o play. Sorry. Desculpa aí. Olá, qual a diferença entre um tornado e um furacão? Pois é, sabe que essa dúvida é mais comum do que se imagina? Está vendo esse funil? Podemos dizer que é a representação mais próxima do formato de um tornado. E agora você vai saber tudo sobre esse fenômeno. Funil, né? Os tornados lembram mesmo um funil e têm alto poder de destruição. Eles são capazes de arrancar árvores pela raiz, retorcer ferros, arremessar carros e até casas a centenas de metros de distância. Ele é altamente destrutivo porque os ventos eles giram, né, muito mais rápido. Aqui eu coloquei uma média, mas existem tornados, né, na escala Saffir-Simpson que eles atingem até 500 km por hora.
tipo, ele se locomove lentamente, mas o vento gira 500 Apesar de uma certa dose de ficção, os ventos de um tornado são mesmo assustadores e podem até passar dos 500 km por hora se o fenômeno atingir a capacidade máxima e pode sim arremessar um caminhão pesado. E como o tornado se forma? Bom, dois componentes são básicos para a formação de um tornado. Também é menor, mas o rastro que ele faz de destruição é bastante grande, tá? Olha lá, choque de duas correntes de ar e a rotação do ar. Quando o ar frio e seco avança em direção a uma massa de ar quente úmida, lembra que eu falei do ar quente, o choque das duas correntes de ar. Ao encontrar o ar quente, o ar frio tende a se deslocar para baixo. Essa nuvem e o ar aquecido ela sobe super e carrega umidade para a atmosfera superior. Essa corrente ascendente produz nuvens intensas do tipo cumulonimbus, as supercélulas. As nuvens pesadas crescem, as correntes ascendentes ganham força absorvendo mais ar quente. Quando o topo dessa nuvem gigante atinge a camada fria da estratosfera, o ar resfria e desce. Esse processo gera agora fortes correntes descendentes que provocam uma série de temporais com raios e trovões, chamada de linha de tormenta. Neste momento entra um fator indispensável para que o tornado se forme, a rotação do ar. Um forte vento cruzado, conhecido como cortante, atravessa o cumulonimbus. O cortante faz as correntes ascendentes girarem em espiral, sugando ainda mais ar quente para o topo da tempestade. Mais compacta, a nuvem adquire um formato funil e gira com rapidez. A nuvem funil então toca o chão e neste estágio está formado o tornado. Com força explosiva ele varre tudo o que encontra pela frente. O tornado em si é pequeno, em geral não passa de 1 km de diâmetro e pode percorrer até 100 km de distância. A sua ação é rápida e pontual. Uma área pode ficar completamente destruída e ao lado dela não acontecer nada. Nos Estados Unidos, o número de tornados pode passar de 500 por ano. E aqui no Brasil, os eventos não são tão frequentes quanto nos Estados Unidos, mas nas estações de transição, outono e primavera, sempre ocorrem alguns. Olha só que incrível essa imagem de satélite de linhas de tempestade antes da formação de um tornado. Ela foi capturada pelo satélite Aqua da NASA em cima de Oklahoma, nos Estados Unidos, antes da formação de um tornado devastador em maio de 2013. Esse tornado andou 32 quilômetros. Agora, esta animação mostra as nuvens do tipo cumulonimbus, que cresceram sobre Taquarituba pouco antes do violento tornado que atingiu a cidade paulista em setembro de 2013. O radar meteorológico de São Roque, operado pela Aeronáutica, detectou a área de tempestade, que deu origem ao tornado que passou sobre Taquarituba. Veja que ela aparece nesta animação no tom vermelho escuro. Uma estação meteorológica e satélites podem estimar o vento de um tornado, mas se não houver nada disso, a sua força é medida pelo nível dos estragos que ele provoca. A escala Fujita ampliada é que atualmente classifica a força de um tornado. Ela vai do EF0 ao EF5. Como eu disse, na última categoria, os ventos estimados podem ultrapassar os 322 km por hora. Em alguns casos, quando uma nuvem funil se forma sobre o mar, não sobre a terra, temos o fenômeno da tromba d'água. Viu só quanta coisa deu para aprender? Tornado e furacão não devem ser comparados. São sistemas completamente diferentes. E você vai saber tudo isso aqui. É só acompanhar o programa. O nosso canal direto é explicanotempo@climatempo.com.br ou no Twitter. Aqui é um tornado. Este cara aqui é o Tim Samaras, né, o maior caçador de tornados de todos os tempos, que infelizmente morreu num desses eventos. Complicado, né? É muito bonito, né? Bom, era isto hoje. Espero que vocês tenham entendido como se formam os furacões. Como eu disse, é um evento bastante simples, nada muito radical. E, quer dizer, é radical, né? Mas não é difícil de ser entendido, certo? Então, até breve, gente. Tchau!